Eu acho extremamente importante porque a gente aprende a lidar com diversas outras técnicas de ensinar matemática. Nosso grupo, por exemplo, apresentou a matemágica, que nada mais é do que alguns algoritmos ou coisas parecidas que trazem para a gente alguma importância e a gente consegue acertar algum valor. E os outros grupos trouxeram outros jogos extremamente legais e transformam a matemática em uma coisa mais lúdica. Traz a matemática para a gente como algo divertido. E eu acho que isso é o que o nosso aluno quer ver. A gente tendo essa experiência no PIBID, residência pedagógica, traz para a gente vê a necessidade de trazer a matemática de uma forma diferente do que já é ensinado tradicionalmente. E esse tipo de feira é sensacional, a experiência é incrível e muito gratificante. Eu vejo um olhar precioso, assim, porque assim como o PIBID, o Residência Pedagógica e a Feira de Matemática são espaços onde os professores e os futuros professores podem repensar sobre a sua prática em sala de aula, enxergando a matemática de outra forma e vendo que é possível aprender brincando e aprender de uma forma lúdica. Então a gente consegue quebrar esse tradicionalismo existente ainda no ensino de matemática. Acredito que a matemática seja algo muito importante para mim e eu passei a ver ela como importante após eu ter muitas influências. Meu irmão é professor de matemática, eu tenho uma irmã que está se formando em engenharia e eu sempre gostei de ir para feiras de matemática e ciências. Foi algo que sempre me motivou e eu comecei a gostar mais da matemática após ir para feiras como essa que aconteceu hoje. Então eu vejo que jogos como a Mancala, todos os jogos apresentados hoje motivam os alunos e ensinam novas formas de aprendizados matemáticos. E através disso eu consigo ter menos dificuldade e aprendo a gostar mais da matemática. Então no meu dia a dia eu uso o que eu aprendo para me aprimorizar e gostar mais. Bom, eu enxergo a matemática como tudo ao meu redor, porque tudo tem matemática. Tudo, no mundo inteiro. Qualquer coisa que você vai fazer vai englobar matemática. Então, a matemática para mim, ela é a ciência que compreende o mundo inteiro. Então, eu acho que a matemática é importante para o meu aprendizado, porque eu vou trabalhar nesse mundo, e o mundo é matemática. Então, eu acho importante. E eu tenho muitas influências na minha vida também sobre matemática. Minha irmã faz faculdade de matemática, é professora. E, assim, eu passei a gostar. Embora, assim, eu tenha as minhas dificuldades, mas eu acho muito importante para o meu aprendizado, para mim aprender o mundo, compreender o mundo ao meu redor, porque a matemática está em tudo que eu faço, em tudo que eu convivo. O professor ele tem um desafio muito grande. Começar a se considerar a conjuntura da educação matemática no Brasil. As avaliações têm demonstrado, os indicadores demonstram que a matemática vai muito mal. A última prova realizada pelo PISA, o Brasil teve o pior desempenho em matemática. A OCDE considera que abaixo do nível 2, são 7 níveis, abaixo do nível 2 não existiria condições do exercício da cidadania. Para se ter uma ideia, no Brasil mais de 70% dos avaliados obtiveram índice inferior ao grau 2. Ou seja, significa que esses alunos não estão prontos para o exercício da cidadania. E um dos objetivos da Constituição para a educação no Brasil é o exercício, entre outros, é o exercício pleno da cidadania. Então é importante que nós resgatemos o ensino de matemática para os alunos, primeiro, demonstrando a necessidade do aluno. Hoje se fala, por exemplo, muito na reforma da Previdência. Eu fico imaginando como que se faz uma discussão coerente de uma reforma que envolve a nossa vida se nós não tivermos conhecimento nenhum, mínimo da matemática, se nós não conseguimos esse exercício da cidadania. Então nós precisamos resgatar este interesse pela matemática. Eu acho que esses jogos, essas atividades, elas aproximam o aluno não só pelo interesse, porque desperta o interesse do aluno, é natural que essas atividades lúdicas despertam o interesse, mas também no aprendizado, porque quando o aluno aprende fazendo, não só ouvindo, não só fazendo exercício no caderno, mas quando ele pode botar a mão, quando ele pode exercitar com material concreto, com alguma atividade prática, como as que nós temos demonstrado aqui nessa oficina. Eu estive observando aqui os jogos, as atividades que a turma de matemática tem apresentado, são exercícios fantásticos.
São exercícios que trazem o interesse. A gente viu a garotada aí, todas elas, aquelas crianças interessadas, praticando, aprendendo. Isso é fantástico. O nosso desafio é justamente esse, é motivar o aluno, é fazer com que ele tenha interesse pela matemática e, a partir daí, que ele possa tomar posse dessas ferramentas matemáticas, para que ele possa, e sim, ter condições do exercício da cidadania. Nossos alunos aqui, eu tenho observado que eles estão muito bem capacitados, não só na questão do conhecimento da sua disciplina, da sua área de atuação, do campo cognitivo, mas também nessas atitudes de buscar inovações, de buscar novas competências que possam habilitá-lo a essa prática. A tecnologia avançando e atingindo os nossos alunos, cada vez mais a matemática vem sendo prática. Exige o aluno uma interação com o saber e utilizar a tecnologia. Então, uma das ferramentas utilizadas são jogos, ferramentas que estimulem o aluno a praticar, a conhecer e colocar em prática. E o desafio do professor seria a mediação entre o conhecimento e essa prática. Então, você saber, você conseguir realizar são tarefas diferentes e onde o professor tem o papel de mediar essas informações. Então, sobre a pergunta, o desafio seria estimular os alunos a jogarem a novas metodologias, porém mostrar a eles que é importante ter um pré-requisito, um conhecimento para conseguir executar com sucesso. Para quem aprende, é a oportunidade que os alunos têm de vivenciar uma matemática de uma forma diferente daquilo que eles estão acostumados a viver em sala de aula. Então, em sala de aula, dentro de uma escola tradicional, como que eles aprendem? Eles aprendem com livro didático, com exercícios no caderno, com quadro, com o professor explicando lá na frente. E aqui na feira, eles puderam aprender a matemática por meio de jogos, de oficina, de construção de materiais concretos, de produção de receitas, de experiência no laboratório de informática. Então é a oportunidade que eles têm para ver que a matemática não precisa ser aquela coisa bem rígida dentro da caixinha, que existem outras perspectivas. E de repente um aluno que não gostava tanto, que não tinha aquele prazer em matemática, ele pode ter um novo olhar, um novo significado para a matemática. E para quem ensina matemática, é a oportunidade também do professor trocar experiências, ver uma nova forma, uma nova ideia para levar para a sua sala de aula e para a sua escola, tornando o seu trabalho algo também mais significativo e prazeroso. Ainda não está totalmente superado, por mais que existam muitos movimentos que buscam trazer um novo sentido para o ensino e aprendizagem de matemática, ainda é muito comum que os alunos tenham medo de matemática, medo do professor de matemática, acham a matemática como uma coisa muito difícil ou praticamente impossível de ser aprendida, mas a gente acredita que esses movimentos, como esse movimento que a gente teve hoje aqui da Feira de Matemática e outros movimentos, vêm agregar para trazer uma nova perspectiva e um novo modo de olhar a matemática.